Olá, mais uma vez, é com a infinita graça de Deus que eu chego até você. Nós estamos estudando sobre o livro de Jó. O tema é o poder transformador do sofrimento. Ainda estamos na introdução, vendo alguns pontos preliminares para que nós possamos entender a teologia deste livro, quais são as suas implicações e aplicações, quais as revelações que Deus tem para nós. O certo é que este livro trata deste grande e extraordinário tema. É um tema que, biblicamente falando, ele abrange de Gênesis a Apocalipse. O que nós vamos ver na Bíblia é o sofrimento do povo de Deus. Nós vamos ver aquilo que chamamos de caminho da cruz. Aquele caminho que o nosso Senhor Jesus, ele convocou os seus discípulos para ir após ele. E se quisesse segui-lo, teria que tomar a cruz. Tomar a cruz aqui é um caminho de renúncia, de quebrantamento, de entrega. Porque este é o meio, é o método de Deus para formar Cristo na nossa vida. Aqui no livro de Jó, o que nós vamos ver? Primeiro, o problema do sofrimento. Este é o assunto. E vamos ver mais ainda a relação do homem com Deus em meio às complexidades da vida. Estes dois pontos, eles são extremamente significativos. E se nós entendermos isso, nós encontraremos um caminho de paz para podermos viver neste mundo. Jesus não nos prometeu um caminho floreado de rosas. Ele disse: no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte da história do povo de Deus. As aflições, as dores, as lutas, as perdas, as tragédias fazem parte da história do povo de Deus. E, portanto, eu e você precisamos saber como nós vamos viver a nossa espiritualidade em meio a tudo isso. Existe uma teologia conhecida como a teologia da prosperidade. É uma teologia que ela procura negar o lugar e a espiritualidade do sofrimento na vida dos cristãos. Mas é uma teologia oca, sem sentido, sem fundamentação bíblica. Porque essa teologia tenta explicar um cristianismo no contexto moderno, mas não com o cristianismo no seu contexto bíblico, no seu contexto histórico. É uma teologia desprovida de fundamentação doutrinária, porque ela é recheada de enganos, de mentiras. O que nós precisamos é enfrentar a complexidade da vida à luz da Bíblia, à luz da palavra, na experiência com Deus. E existem dois pontos que nós precisamos entender dentro do livro de Jó. O primeiro, como é que temos construído o nosso relacionamento com Deus? Quais são as bases para isso? Como nós temos construído o nosso relacionamento com Deus? E quais são as bases do nosso encontro com Ele? Quando você entende esses dois pontos, aí sim, você compreendeu a chave para interpretar o livro de Jó. Como nós construímos o nosso relacionamento com Deus? Quais são as bases do nosso encontro com Ele? Por quê? À medida que você olha na Bíblia, você vai ver que os homens de Deus, as mulheres de Deus, sofreram, passaram lutas. Lutas que talvez você nunca tenha passado, eu nunca tenho passado. Mas o certo é que o povo de Deus sempre sofreu. Sofreu oposições, perseguições, lutas na sua própria carne, guerras interiores e exteriores. Paulo expõe isso de uma maneira gloriosa em Efésios capítulo 6, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. O certo é que a vida cristã é uma grande luta, é uma grande batalha. E esconder isso é levar os cristãos a um parque de diversão, mostrar que esse mundo é um parque de diversão e não um campo de batalha. É tirar os olhos dos céus e colocar os olhos na terra. E nós queremos seguir o curso deste mundo de uma maneira fantasiosa. Isso não produz crescimento, não produz maturidade, não existe resposta claras sobre as complexidades da vida. E assim as pessoas, elas tendem a cair em transtornos de ansiedade, de depressão e de opressão. E com tudo isso, ainda tentando glorificar a Deus. Esse tipo de cristianismo gera um comportamento espiritualista e não um comportamento espiritual. Espiritualismo não é espiritualidade.
Espiritualismo é uma religião vazia, sem sentido, onde as pessoas não chegam a lugar nenhum, a não ser no lugar da ansiedade, da depressão, dos desvios de caráter. O que eu convido você, a partir desse livro, é fazer uma profunda reflexão sobre o lugar que Deus se encontra no seu sofrimento. Quais são as bases que você estabelece para se encontrar, para ter comunhão com Deus? Será que Deus só é Deus para você enquanto Ele está fazendo o que você quer? É daí que surge a teologia dos amigos de Jó, a teologia do Deus utilitário. Deus, Ele só é Deus para mim enquanto Ele faz o que eu quero. E a vida cristã, ela se torna uma obsessão em busca de coisas. Nós queremos que Deus trabalhe ao nosso favor fazendo tudo o que nós queremos, porém nunca queremos sacrificar nossa vida em função da sua vontade. Isso produz religião e não cristianismo. Cristianismo não é religião. Portanto, meus amados ouvintes, espero que Deus continue te abençoando e falando ao teu coração através dessa palavra. Que Deus te abençoe, que Ele ganhe o teu coração, que Ele tenha caminho no teu coração para revelar sua vontade, seu plano e seu propósito. Que Deus te abençoe. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.